Na aula de hoje, vamos falar sobre a birra do bebê, a famosa adolescência do bebê. Você sabe o que fazer no momento de uma crise de birra? Nos acompanhe que vamos ensinar a você tudo o que precisa saber para conhecer, administrar e resolver essa situação. De repente, o seu bebê, que parece aquela doçura de bebê, tão fofa, quieta, obediente, começa a gritar, se jogar no chão, provocando sentimentos em você que você jamais imaginaria que iria ter em relação ao seu filho. Raiva, vergonha, tristeza, frustração. É a famosa adolescência do bebê ou fase da birra. Fase essa que não é fácil. É impossível que isso não aconteça em todas as famílias. Mas como lidar com essa fase sem que você perca a sua cabeça? Antes das dicas, nós vamos entender o que é essa fase e por que ela acontece. Esse comportamento, geralmente, ele acontece a partir de 1 ano de idade ou até mesmo antes e vai até 3 ou 4 aninhos ou até mais. E a criança, ela se dá conta de que ela é um ser independente da mãe, separado dela. Então ela começa a querer conquistar o seu próprio espaço. Alguns gritando, outros batendo nos outros ou se jogando no chão, tentando prevalecer o seu querer. Cabe aos pais ter muita calma, paciência para ensinar que esse comportamento não leva a nada. Em outras palavras, estabelecer limites. E aonde está o limite? Quando a criança nasce, ela traz consigo tanto impulsos amorosos quanto agressivos. Conforme ela vai interagindo com os pais, sendo cuidado por eles, ela passa a construir vínculos afetivos ou não. Tudo vai depender de como serão esses cuidados, tanto do pai quanto da mãe. Se serão de qualidade ou não. Importante aqui frisar que quantidade de tempo com essa criança não é sinônimo de qualidade. É a fase que a criança ela passa a se comportar de modo opositivo a todas as solicitações dos pais, avós, tios, numa tentativa de testá-los ou até mesmo de desafiá-los. Então, de repente, aquela criança, que era super tranquila, né, ela passa a berrar, se espernear, né, diante de qualquer situação e de qualquer contrariedade. Ela bate nos outros, bate e atira todos os objetos que estiver na mão dela, choraminga, e cada vez que é solicitado algo a ela, enfim, ela continua com esse excesso de raiva, digamos assim. Enfim, ela mesmo diz não para tudo, ela mesmo resiste em seguir qualquer orientação. Aceitar com tranquilidade, né, essa decisão dos pais em relação à troca de uma roupa ou colocar uma roupa que a mãe pede ou quer colocar nela, enfim, sair de um local que para ela esteja sendo agradável, pedir para guardar um brinquedo, enfim, todo esse tipo de comportamento que a gente ensina para a criança, parece que ela está sempre do contra, né? Eu sei que vocês amam seus filhos, aliás, nós amamos esses nossos pequenos. Então, aí já vai a primeira dica. Não deixem que suas crianças façam tudo, apesar delas quererem. A birra acontece porque as crianças ainda não têm maturidade suficiente para lidar com uma determinada frustração e acaba explodindo, né? E essa explosão é um sentimento que é muito difícil dela conter. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que é esse fenômeno, né? Como que ele age dentro do cérebro do bebê. E essa explicação ela é através da neurociência. Para que vocês possam entender melhor, nessa idade é como se a criança tivesse no cérebro dela 2 divisões, como se fosse uma casa, o andar de baixo e o andar de cima. O andar de baixo é exatamente onde ficam todos os impulsos e emoções. Nessa idade a criança ainda não tem consciência dessas emoções e ela age de maneira instintiva. O andar de cima ainda está em desenvolvimento e está amadurecendo. Por isso que a criança precisa ser orientada a lidar com situações que acontecem à volta dela. Assim, ela vai fixando as experiências vivenciadas. Quando a criança passa por uma situação de estresse, incômodo, ou quando as coisas não acontecem conforme a vontade dela, ela terá uma descarga de adrenalina e cortisol em seu organismo que vão desencadear todo esse comportamento de luta ou fuga.
Ao mesmo tempo também é liberado noradrenalina para aumentar a atenção e que isso gera inclusive aprendizado, ou seja, a memória. E na próxima vez que uma situação parecida ou igual acontecer, ela vai agir a princípio de acordo com esse aprendizado que aconteceu anteriormente. Então precisamos acalmar primeiramente a criança, porque enquanto ela estiver no andar de baixo, emitindo esse comportamento instintivo, ela não conseguirá ouvir absolutamente nada. Lembrando que o adulto, ele deve estar muito tranquilo para poder acalmá-la e ela se sentir segura para então conversar sobre o ocorrido. E mesmo que ela não esteja entendendo claramente o que queremos dizer a ela, aos poucos, aquela forma de agir que não é mais adequada, então nós estaremos ajudando no amadurecimento neurológico. Sabemos que a birra é um comportamento absolutamente natural e esperado em todas as crianças nessa faixa etária. E não há meios de não passar por ela. Portanto, senhores pais, sinto informar, preparem-se para essa fase. Na realidade, como já foi falado anteriormente, em algumas situações, as crianças estão também testando os nossos limites, inclusive para descobrir onde elas podem chegar. E olha que elas são danadas. Se vocês vão colocar limites ou se vocês vão ceder às vontades. Elas são muito espertas, ainda mais essas crianças de hoje. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Outras vezes a birra também ela pode ser um pedido de ajuda inconsciente, é claro, para lidar com um sentimento novo, que é a frustração. Ela sente um incômodo, um desconforto interno e como não sabe dar nome a esse sentimento, ela usa o comportamento para falar por ela. É também muito importante entender que as crianças de hoje são muito diferentes das crianças de anos atrás. Atualmente, de acordo com pesquisas, uma nova geração surge a cada 10 anos. As crianças que nasceram a partir de 2010, hoje são nomeadas geração alfa. Geração alfa que provavelmente são filhos da geração Y, nascidos entre a década de 80 e 90. Esses precederam as gerações X e Z. Essas crianças são muito mais espertas, capazes que as gerações anteriores. Acredita-se que seja uma evolução da espécie mesmo. Portanto, é necessário que tanto as escolas como as atitudes dos pais se modifiquem para que essas crianças sintam-se inseridas nessa nossa realidade. É uma geração muito mais independente e aberta às mudanças. Esse fenômeno, ele inclusive já vem sendo explicado pela epigenética. O que é isso? Significa dizer que todas as nossas escolhas de ambientes, de pensamentos, de sentimentos e de nossas atitudes vão ativar ou desativar nosso código, desencadeando uma modificação dos genes dentro do nosso DNA. E isso é passado de geração em geração, automaticamente, através da nossa genética. Em função disso, podemos entender a velocidade com que o ser humano ele vem mudando. Portanto, hábitos, comportamentos e regras impostas, como antigamente, já não funcionam mais. Principalmente para essa nova geração. Levando em consideração que os pais, eles tentem dificuldade mesmo de colocar, impor regras e limites. É importante também entender que isso não quer dizer que não devemos deixar que essas crianças façam tudo que elas queiram, tá? É apenas uma nova forma de lidar com eles. Daremos várias dicas de como ajustar o comportamento indesejado, porque a gente sabe que regras e limites são fundamentais para o desenvolvimento saudável da personalidade das crianças. Vamos às dicas. Antes de tudo, é muito importante você conhecer muito bem o seu filho. O que incomoda, de que forma incomoda, o que eles preferem e de que forma preferem. Observe todos os sentidos, sensibilidade auditiva, tátil, sinestésica, que é o corpo, a gustativa e o visual. Até 2 anos de idade, em qualquer situação que você perceber que ela pode gerar uma crise de birra, mude de ambiente para distraí-la e proponha uma brincadeira. É uma maneira muito simples. Então, por exemplo, se ela quer brincar com as panelas lá de casa, né? Aquelas panelas pesadas da cozinha, né? Se dizer não para ela não vai compreender. É mais fácil você dizer: pega lá suas panelinhas. Vamos lá fazer comidinha para suas bonecas.
ela vai se divertir e vai esquecer das suas panelas. É uma chance. A primeira atitude que os pais devem ter diante de um descontrole emocional da criança, sempre, como foi dito anteriormente, é manter a calma. O segundo passo é desviar essa atenção da criança daquilo que está gerando estresse. E aí sim, de repente você pode oferecer um abraço, apontar para algum objeto, dar um pequeno passeio, pegar simplesmente ela no colo e sair daquele local em que a birra aconteceu. O importante é que vocês, pais, ajudem seu filho a se reorganizar emocionalmente e não permitir que o nervosismo dela contamine vocês. Bom, conversem sempre antes de fazer qualquer passeio com seu filho ou algo que vocês esperem. É bom que vocês expliquem já de forma antecipada os acontecimentos, né, que irão surgir para frente. Isso dá uma base, inclusive uma segurança para a criança, tá? Então, mesmo que eles sejam bem pequenos, diga que irão, sei lá, ao shopping, na casa da avó, da tia, enfim, explique o que vocês vão fazer, aonde vão, né, e como que vocês querem que ela se comporte. E óbvio, diga para que elas fiquem sempre ao seu lado. Nas primeiras vezes pode ser que não funcione, e aí você deve lembrá-la do que conversaram. Fazendo desse combinado uma rotina, nas próximas vezes é bem provável que dê certo. As frustrações já devem começar a ser ensinadas desde muito pequenas. Tá? Primeiro porque mesmo que ela ainda não entenda claramente as regras, nunca deixe de ensiná-las. Uma boa forma de fazer isso é aos poucos, permitir pequenas frustrações nas crianças, como por exemplo, fazê-la esperar um pouco pelo seio, né, na hora da mamada, ou até mesmo esperar um pouco, dar a mamadeira, não dar colo para ela sempre que ela pedir, e ainda fazê-la aprender a esperar quando você estiver conversando com alguém. Frustração faz parte da vida da criança. A gente percebe que muitos pais ficam com medo de frustrar seus filhos, ficam com medo de não dar atenção. Enfim, fantasia da cabeça dos pais. Se os pais não solucionarem de imediato qualquer situação ou solicitação dos seus filhos, criam nessa criança a longo prazo uma criança emocionalmente mais forte, que aprende a tolerar, a respeitar e a ser muito mais confiante e, claro, mais segura. Infelizmente, as estatísticas hoje mostram que o baixo limiar de frustração aumentou em 200% o risco de suicídio de crianças entre 10 e 14 anos de idade. É muito triste essa estatística. Lembre-se que seu filho não vai aprender tudo de uma única vez. Você vai precisar conversar, falar, ensinar de novo, depois de novo, enfim. E claro que mesmo com todas as técnicas e dicas que a gente vai te ensinar aqui, cada criança ela tem um tempo para amadurecer. Situações também como fome, sono, sede, cansaço, todas essas reações fisiológicas podem desencadear também um ataque de birra. Portanto, é importante identificar uma dessas necessidades fisiológicas. Se vocês estão percebendo que a criança está, né, na hora da comida, enfim, com sede, então respeite o ritmo biológico do seu filho. Inclusive, também respeite a rotina dele, tá? Para que você possa evitar uma crise de birra, um momento de estresse para ambos, tá? Se não for possível você precisar sair em um desses momentos em que a criança se sente irritada e está passando por essa crise de birra, que acaba às vezes acontecendo, né? Seja paciente e compreensivo, né? Afinal de contas, até mesmo nós adultos, quando a gente fica mal-humorado, ou se a gente está com fome ou sono, a gente também fica bem irritado. Se você perceber que seu filho ele estiver prestes a entrar numa crise de birra, sempre mude o foco imediatamente. Isso vai fazer com que provavelmente você evite essa crise de birra. Estimule também seu filho a colocar os sentimentos para fora quando ele já estiver meio que falando, ou seja, auxilie-o a verbalizar o que ele está sentindo através da sua interpretação do que você já percebe do que está acontecendo com ele. É muito comum, às vezes, os pais não ensinarem a seus filhos ou não nomear os sentimentos. Então, acaba que os pais falam, deixa pra lá. Enfim, é muito importante você exemplificar ao seu filho que ele está chorando
Porque ele está com raiva ou frustrado. Ele vai aprender a conhecer, então, mais intimamente esses sentimentos. Não pense que você está falando em vão, tá? Desde bem pequeno, bem pequenininho, as crianças já entendem o que ouvem e nem que seja apenas pela entonação da voz de vocês. Você tentou, mas o ataque de birra aconteceu. Como você vai lidar com essa situação? Como? Importante entender que não há uma fórmula correta, ok? Tudo vai depender da criança, da idade, da compreensão, do estado emocional da criança naquele momento, inclusive do estado emocional da família. Então você também precisa refletir que o adulto, nesse caso, é você. A autoridade é você. Então pense se tem que entrar numa batalha aí com seu filho, tá? Se você entrar numa batalha com seu filho, pronto, é exatamente isso que eles querem, plateia. Primeiramente, é importante mencionar que gritar com a criança adiciona mecanismo dentro do cérebro dela que leva a ela ter um medo muito grande. Ao invés dela escutar ou se aproximar de você, ela vai ficar com esse medo. E o que vem com medo será uma esquiva, ou até mesmo ela vai desenvolver futuramente nessa criança ansiedade diante de qualquer situação temorosa. Respire fundo e procure manter a calma. Não perca a cabeça. Lembre-se que você é o modelo do seu filho. Por isso, quanto mais tranquilo você estiver, mais rápido vai conseguir pensar para resolver a situação. Se a criança estiver num lugar de perigo, não dá para ficar pedindo não. Vai lá e tire ela lá daquele local imediatamente. Uma dica importantíssima. Opte sempre a dizer pare, ao invés de dizer não. O pare, ele é muito mais eficaz e muito menos ambíguo. Por quê? Você abre os olhos quando você diz pare e você usa um tom mais imperativo. Sem aquele movimento da cabeça, né? Porque o não a gente faz assim, não, só que o não, esse aqui é o sim, né? Não é o não, esse aqui é o sim. Então isso na cabecinha da criança é muito ambíguo, tá? Então o não, ele é usado de forma também crítica, a gente franze, né, a testa quando a gente diz não, né? E isso acaba que a criança, ela entende como algo que ela não compreende muito bem. O não, a criança não processa muito bem, confunde mesmo a criança. Então, pare é muito mais eficaz, tá? Enfim, a criança, quando ela começa também a engatear, ela explora todo o ambiente, quer pegar tudo, deseja tocar em tudo. Por quê? Ela precisa que o corpo dela entre em movimento para que ela possa se movimentar, né? De acordo com o que ela vem descobrindo desse mundo. Tá? Ela quer tocar, mexer em tudo que vem pela frente. Ela não tem consciência, né, se algum objeto que ela pega é perigoso ou não. Essa consciência só surgirá depois dos 4 anos de idade. Então, opte por guiar o comportamento da criança ao invés de dar comandos verbais. Ela não entende comandos verbais. Nesse caso, é melhor mesmo manter todos os objetos longe do alcance da criança, inclusive do alcance visual dessa criança, tá? A criança não sabe distinguir entre desejo e intenção. Então, o simples fato dela apontar para algo, isso não quer dizer, na verdade, né, que ela queira alguma coisa. Porque a gente faz isso, né? A gente, quando quer mostrar algo para a criança, a gente aponta para o objeto, tá? Então, algo que vá sempre chamar a atenção dela, né, de um objeto, ela vai apontar. Ela simplesmente está imitando um gesto nosso. Então, vou dar um exemplo aqui. Todas as vezes, por exemplo, que a gente pode, sei lá, passear com essa criança, a gente ir a um shopping, é muito comum, né, a criança passar por uma vitrine, principalmente de brinquedo, e ela vai apontar para a criança, né, para aquele objeto que ela quer. Ou não é nem que ela queira, ela só vai apontar para o objeto, aquilo chamou a atenção dela, né? E aí vocês, pais, podem interpretar isso como: eu quero aquele brinquedo, não é assim? E aí a gente vai e fala a famosa, clássica frase: tudo você quer, não é assim? Bom, se tudo que ela apontar, e de fato vocês pais comprarem esse objeto para a criança, é óbvio que vocês vão estar ensinando para essa criança a ser consumista, tá?
Então, esse ciclo, ele na realidade se instala muito rapidamente. O que você pode fazer é, quando ela aponta para um brinquedo, tá? Que lindo! Não quer dizer, então, aquela famosa frase, né? Você sempre quer tudo. Não. Fala, ah, que lindo aquele ursinho, que bonito. Vai passando pela vitrine e vai embora se você não tem intenção de comprar esse brinquedo para ela. Aliás, lembrando uma outra questão também, é claro que se você comprar tudo para ela, ela sempre vai querer tudo, tá? Então é importante no shopping, principalmente, que é uma queixa muito grande dos pais, é vocês já ensinarem a esperar. Aí é um grande momento em que vocês podem ensinar a ter um alto limiar de frustração, na verdade, ok? Bom, até os 3 anos de idade, então, todas as regras ensinadas à criança não terão uma ligação concreta para ela, tá? Por exemplo, não faz muito sentido para a criança, porque ela, na realidade, um exemplo, ela nunca experimentou o quente, né? Então não faz muito sentido para ela você dizer, não toca no fogão porque tá quente. Ela não sabe o que é quente, né? Então ela só vai saber o que é o quente a partir do momento que ela tocar em algum objeto quente. Então você está muito abstrato para ela. E outra coisa também muito importante é que muitos pais se queixam, né, quando estão dando diversos comandos para o seu filho, é que ele não vai entender. Né? Por quê? Aí eles falam muito assim, já repeti isso 1000 vezes. Importante saber que a criança nessa idade, ela só vai entender um único comando por vez, tá? Porque a área do cérebro, né, que faz a memória se consolidar, chamada de hipocampo, ela ainda não está formada completamente. Isso só vai acontecer por volta de 1 ano e 6 meses. Então ela só vai fixar as coisas que acontecem um pouquinho antes do evento, né, ou um pouquinho depois. É por isso que a gente tem que repetir muitas e muitas vezes, tá? Outra questão também importante, ignorando essa birra ou desviando o foco da criança, né, e como ela está nesse momento, não vai adiantar você falar de forma intensa com ela, tá? Isso não vai ser um comportamento seu assertivo com ela, tá? Lembre-se que se você estiver calmo, tá? A criança, ela também irá se acalmar. Tá? Espere então, faça com que ela respire você também, entendeu? Baixe, né, a altura da voz, converse com ela de forma mais tenra, mais tranquila, para que ela então aceite que você converse com ela. Crianças podem, até 5 anos de idade, elas não conseguirem manter a atenção numa conversa em palavras por mais do que 30 segundos, tá? Então, não adianta você querer passar sermão, porque ela não vai absorver absolutamente nada. Então, para você ajudar a criança a se acalmar, vale um belo de um abraço bem apertado, tá? Mostrando que tá tudo bem, né? Que você entende que ela tenha ficado chateada, aborrecida, mas que esse comportamento que ela acabou de emitir não é legal. Quando a criança está habituada a uma rotina também de banho, escola, almoço, janta, arrumar os brinquedos, enfim, você vai estar ajudando ela a se organizar. Eu sei que final de semana, às vezes, isso sai um pouco do hábito e é por isso talvez que as crianças façam até mais birra no final de semana com a família, porque essa rotina fica um pouco bagunçada. Então, a criança estando num ambiente organizado também vai forçar a família a se organizar. E a própria criança vai se sentir muito mais segura e vai perceber que há afeto da parte da família dela. E deixará ela muito mais tranquila e, consequentemente, ela vai ter menos crises de birra. A criança também é outra coisa, ela ainda não tem noção de futuro. O daqui a pouco, o daqui a 10 minutos, para ela é uma eternidade, né? Ela realmente, a temporalidade dela, as referências temporais, elas ainda não estão desenvolvidas, tá? Então, é bom você ter essa informação, porque isso também vai ajudar a fazer com que você tenha mais paciência com seu filho. Vale saber que as crianças, elas também não precisam de tudo imediatamente, tá? O que elas precisam, na verdade, é que você esteja prestando atenção nelas e que você entendeu o que elas querem ou precisam. Quando você ignora, tá, e não responde também alguma solicitação do seu filho, isso também pode gerar uma birra, porque, na verdade, tudo que ela quer é a sua atenção. Então, como já foi dito anteriormente, fazer
combinados com a criança antes dela sair de casa, mesmo bem pequena, tá? Como, por exemplo, explicando que vão a um determinado lugar e também explicando qual é o comportamento que você espera dela e que, se por acaso esse comportamento combinado não for, né, o cumprido, ela vai ter consequências, tá? Então, combine também essas consequências. Tipo, se ela gosta muito de ver televisão, não vai ver televisão. Se ela gosta de um determinado brinquedo, ela não terá esse brinquedo. Enfim, ou não irá no parquinho, qualquer coisa que ela goste. É muito importante essas regrinhas do combinado. É muito importante, senhores pais, entender que não é um não, tá? Porque essas crianças de hoje em dia, elas sabem direitinho insistir quando elas querem algumas coisas, né, diferentes, ou elas querem driblar esse não, tá? Então, não é não, tá? O não pode virar um talvez ou um sim, tá? O combinado é um acordo. E se você ensina para essa criança que ela pode quebrar esse acordo, né, você vai treinar nessa criança uma desobediência, você vai ensinar essa criança uma quebra desse acordo. E outra coisa, depois também ficará muito mais difícil para você controlar a crise de birra, tá? E também o que acontece? O objetivo da birra é a criança buscar sua própria autonomia, né? Então, o que acontece? Se você permite que essa criança toda hora quebre esse acordo, né, ela vai se tornar uma criança cheia de vontades. Quanto a punir ou não punir, é muito importante entender que a criança antes de 2 anos de idade, tá, ela não tem maturidade para entender a punição. Ela simplesmente não entende, tá? Como a gente já explicou aqui anteriormente, é preferível você desviar a atenção daquela situação, né, como foi falado, e após essa idade, aí sim a criança já começa a entender, a ter condição de ser orientada. E entender que toda ação tem uma consequência. Ela começa então a se sentir incomodada com a punição, tá? Que na verdade a punição ela deve acontecer inclusive também imediatamente após o ocorrido do fato, né? Porque aí ela vai conseguir ligar a relação entre a punição e o que aconteceu de errado, tá? E que seria no caso a consequência, né? Punir 2 horas depois, ou quando você chegar em casa, que vai ficar de castigo, enfim, ela esquece, ela não vai se lembrar de nem por que está sendo punido ou está sendo castigado, digamos assim. E também não vai entender, né, por que ela teve aquela crise de birra, não vai fazer essa ligação, e aí sim, vai gerar uma outra crise de birra. O cérebro da criança nessa idade não consegue processar corretamente a palavra não, né, como já foi falado. Portanto, evite dar uma ordem iniciada com a palavra não. É sempre melhor você dizer que o comportamento que você espera que a criança tenha e não o que ela não deve fazer. Por exemplo, não sobe em cima da mesa. Já subiu, né? É muito mais fácil você dizer, desça daí. Né? Nesse caso, é muito mais assertivo você dizer, pare. Pare, aquela historiazinha do pare. Pare, a gente abre o olhar, né? Tem um tom mais imperativo. Não, a gente franze a testa e a gente fala não, né? Não falando sim, aí confunde tudo. Então, olha só, eu vou convidar você a olhar o mundo da criança com a visão da criança. Se vocês querem ver, vou explicar para vocês. Não pense no elefante branco. Pensou? Pensou? Com lacinho, enfeitado, tudo. Então, você dizer não faça, seu filho, ele vai fazer exatamente aquilo que você não quer que ele faça, tá? Então, se você realmente não quer que ele faça alguma coisa, da próxima vez, né, que você não quer que ele se aproxime das suas panelas, ou não quer que ele se aproxime, enfim, do seu carrinho de coleção de brinquedo, né, pai? Né? Diga, não mexa aí. Não fala isso, que ele vai mexer. Então, pare. Vem cá, meu filho. Agora, se ele estiver numa situação de perigo, fala pare, corre lá e pega logo a criança. Pega logo a criança, não tem papo não. Socorre logo a criança, tá bem? Então, quando você diz não, normalmente você então, como eu falei já, ou você utiliza essa voz crítica, né, franze as sobrancelhas, e quando quer dizer pare, você abre os olhos, né, e dessa forma você consegue interromper esse movimento que a criança está fazendo. E depois que o seu filho parar de fazer o que você não queria que ele fizesse, é preciso mostrar
o movimento correto. Tente fazer com que ele satisfaça a curiosidade dele de uma outra maneira, de uma maneira mais segura. Assim você evita também birra, violência e é claro que acaba usando a empatia com a criança. O sistema nervoso da criança sobrecarregado, ele desencadeia a reação da birra, o que é uma forma de descarregar as tensões internas dele acumuladas. Então, quanto mais você pede para uma criança ficar calma, mais aumenta a birra. Pouco ajuda, tá? A gente falar para ela ficar calma naquele momento, né? Pouco ajuda, pois a birra ela não deixa de ser uma forma dela tentar se organizar neurologicamente internamente. Por isso que em shoppings, né, mercados, há uma maior probabilidade dessa crise de birra acontecer. Por quê? São muitos estímulos sensoriais, visuais, auditivos, táteis, que a criança está recebendo, né? Muitas cores, vendo muitas pessoas, sons, objetos e assim por diante, né? Então, e o que acontece? Em geral, ela está presa dentro do carrinho. Isso gera uma agitação muito grande no cérebro da criança e ela quer jogar para fora toda essa descarga, né? Para fora do seu corpo, né? Então, o gritar e o se debater é uma forma dela se organizar internamente, tá? Por isso que, inclusive, é aconselhável, a não ser que não tenha outro jeito, né? Você vai fazer compras no mercado, é melhor não levar seu filho, se você não quer que ele tenha um ataque de birra, tá? Vamos lá. O comportamento da criança em querer, então, tocar e pegar esses objetos, esses itens de um supermercado, de shopping, nada mais é, como eu falei, de uma forma dela se organizar os seus estímulos. Então, muitas vezes, ela pegando apenas um único objeto, isso ela vai se autorregular, né? O cérebro ele se autorregula, né? Então, acaba diminuindo a ansiedade da criança devido a esse excesso de estímulos que ela está recebendo no mercado. Lembrando novamente, é muito importante entender que pedir para uma criança se acalmar só vai levá-la a se agitar ainda mais, tá? Por quê? O cérebro dela está liberando o hormônio do estresse, que é o cortisol. Ao passo que se você abraçar, acalentar, conversar com essa criança calmamente, você vai favorecer o quê? A liberação da ocitocina, né, no cérebro do seu filho. E esse hormônio é o hormônio da felicidade, do amor. E por hoje é só. Obrigada!